Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos a este nosso tempo de culto. Já estivemos juntos, é verdade, na escola dominical, já estivemos juntos na nossa reunião de oração. Para aqueles que continuam connosco, ainda bem que estamos juntos. Para aqueles que estão a chegar agora, seja bem-vindo ao nosso tempo de adoração. Nós queremos continuar a louvar o nosso Deus como igreja, apesar da distância. Usamos estes meios digitais, não são o ideal, seria bom podermos estar juntos. Mas é uma maneira de nós o fazermos enquanto não são levantadas as limitações para as igrejas se reunirem nos seus santuários. Nós queremos louvar ao Senhor por aquilo que Ele tem feito em nós. Cristo, nas nossas vidas, faz toda a diferença. E a experiência que nós temos com Ele, aqueles que a têm, de poder viver e experimentar dia a dia aquilo que Ele é em nós, faz com que nós tenhamos vontade de cantar. Então, mesmo em casa, vamos cantar juntos aquilo que Cristo representa nas nossas vidas. Nós queremos hoje pensar a respeito da fé. Todos os crentes sabem que a fé é um elemento essencial da vida cristã. Nós somos salvos pela graça por meio da fé, mas também, depois da salvação, o nosso caminhar com o Senhor é um caminhar que depende essencialmente da fé. Quando falamos de fé, nós sabemos que a fé não é igual para todos. Há alguns que têm muita fé e outros que têm pouquinha fé. Aqueles que têm a fé correta, uma fé sólida, uma fé realmente centrada no Senhor Jesus, como ela deve estar. Infelizmente, há crentes que têm mais aquilo que nós podíamos chamar de superstição. São crendices. Utilizam com frequência o nome de Jesus ou o sangue de Jesus, mas fazem estas expressões ou usam estas expressões como se fosse, de facto, um amuleto. Como se dizer o nome de Jesus fosse o suficiente. E mesmo que a pessoa não viva com Cristo e mesmo que não tenha uma compatibilidade no seu comportamento e na sua ética, só dizer o nome de Jesus fosse suficiente para que as coisas corressem bem. Esta visão é uma visão da magia e não da vida de relação com Deus. E não está realmente ligada àquilo que a palavra diz, porque nós não temos autorização para usar o nome do Senhor de forma leviana. Pensar em fé é muito importante, sempre na vida do crente. E nesta época em que vivemos um tempo de alguma angústia, de preocupação, de ansiedade por causa da pandemia, de limitação por causa da quarentena, pensar em fé parece-nos ainda mais significativo. E para meditar sobre a fé, eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta dos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 11, é conhecido por todos como o capítulo da fé. E Hebreus 11 já começa nos falando sobre algumas coisas que são muito importantes no que tocante à fé. Então, Hebreus capítulo 11 diz assim, versículo 1 e versículo 6. Ora,
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O capítulo começa com uma definição da fé e nos mostra que a fé tem a ver com convicção, com confiança, mas também com cosmovisão. A fé é a confiança na palavra de alguém que nos dá a plena certeza, porque nós sabemos que esse alguém é digno de total confiança. A fé é a certeza daquilo que Deus promete por causa de Deus. A promessa é válida porque é Ele que a faz. Nós sabemos que Deus é digno de toda a confiança e é sempre fiel. E por isso, quando Ele faz uma promessa, Ele vai cumpri-la. E isso representa a fé, a base da nossa fé. Mas também o versículo nos diz que a fé tem a ver com a nossa cosmovisão, ou seja, a forma como nós vemos o mundo. A forma do crente olhar para as coisas à sua volta é diferente daquela do mundo. O mundo olha e depende essencialmente da vista material. Confia naquilo que consegue ver. Tem a certeza naquilo que dá evidências, digamos, científicas, daquilo que consegue colocar num tubo de ensaio ou ver num laboratório. Mas o crente vê e acredita naquilo que não se consegue ver com os olhos humanos. Ele sabe que a realidade não está limitada ao mundo material, que as coisas que acontecem na esfera espiritual são muitas vezes bem mais importantes. E porque ele é capaz de acreditar naquilo que não se consegue ver materialmente, a sua fé é baseada em algo superior, numa outra esfera, numa outra realidade. O texto também nos diz que a fé é essencial para o nosso relacionamento com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é fundamental, por exemplo, para a oração. Como é que nós vamos orar se nós não começarmos pela fé, acreditando que Deus ouve as nossas orações e, segundo, acreditando que Ele atende aquilo que nós lhe pedimos? Logo, este capítulo sobre a fé nos dá as bases daquilo que ela representa para nós. E depois o autor nos apresenta dois tipos de fé. É uma das maneiras de interpretarmos este texto e era aquilo que eu queria usar connosco nesta manhã. Dois tipos de fé. O primeiro deles talvez seja o mais fácil de identificar como fé. E ele é exemplificado pelo autor numa série de textos. Vamos ler alguns para nós podermos perceber o que estamos a dizer. Olhando para o texto, podemos, por exemplo, ler o versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Verso 29 e 30. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Verso 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Este tipo de fé, esta forma de fé, é fácil de identificar. Esta lista entusiasma. Muitos poderão dizer, isto é que é fé, isto é que é fé de verdade. Este tipo de fé é aquela que permite ver maravilhas. E quem é que não gosta de ver maravilhas? Nós gostamos muito de ver maravilhas. Nós podemos dizer que mesmo o homem moderno paga para ver maravilhas. Por exemplo, nós pagamos para ir ao circo, ver pessoas fazendo coisas que nós habitualmente não fazemos. Nós pagamos para ir ao cinema, ver coisas extraordinárias nos surpreenderem com efeitos especiais. Nós pagamos para ter programas de televisão que à noite amortecem as nossas emoções e sentimentos com espetáculos, com coisas extraordinárias. Aqui estamos a falar de maravilhas, mas maravilhas de Deus. E estas maravilhas são extraordinárias. Pela fé, estes homens e mulheres de Deus viram coisas fantásticas. Eles viram o mar abrindo, eles viram as muralhas caindo, eles viram os exércitos serem derrotados, eles viram as curas acontecerem, eles viram os mortos ressuscitarem, eles viram o fogo cair do céu. Este tipo de fé certamente nos encanta. É fácil nós identificarmos esta fé como maravilhosa e cada um de nós
pode perfeitamente almejar, desejar ter este tipo de fé, e é legítimo e talvez mesmo desejável que nós possamos orar a Deus e pedir a Ele que nos dê este tipo de fé. E será fantástico nós podermos tê-la e manifestá-la. Mas o capítulo não nos fala só sobre este tipo de fé. É interessante que a maioria das mensagens no livro de Hebreus, capítulo 11, fala sobre este tipo de fé. Mas o capítulo também nos fala sobre um outro tipo. E eu quero convidar a que os irmãos olhem para o texto e percebam que aí está. Versículo 36 em diante. Outros experimentaram escárnios e açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto e montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Interessante, não é? Este tipo de fé já não encanta tanto. Já não é aquele que nos agrada mais. Este tipo de fé, que é claro na palavra do Senhor, ele nos diz que estes homens e estas mulheres eram tão extraordinários que ele afirma que o mundo não era digno deles. E que tipo de fé é este? É aqueles que creram sem ver. Aqueles que continuaram acreditando no Senhor sem receber. Aqueles que pediram o que desejaram, mas não viram as coisas sucederem. Aqueles que confiaram nas promessas, mas não conseguiram perceber a sua manifestação. Aqueles que continuaram crendo, apesar das coisas ruins que lhes aconteceram. Talvez seja interessante fazer aqui uma espécie de teste. Eu vou convidar o irmão, mesmo aí em casa, a me ajudar. Talvez seja muito pedir que levante a sua mão, mas pronto, vou fazê-lo. E apesar de eu não poder ver os irmãos que vão levantar a mão, mas levante e ajude-me. É um exercício rápido. Primeiro, é fácil. Levante a sua mão se você já orou a Deus pedindo alguma coisa e confiando que Ele podia lhe dar aquilo que você estava a pedir. Levante a sua mão. Muito bem. Eu, sem ver, sou capaz de adivinhar que todos em casa estão com as mãos levantadas. Toda a gente já pediu alguma coisa a Deus. Até os ateus. Eles não querem que a gente saiba. Mas na hora do aperto eles também pedem coisas a Deus e todos nós pedimos. Mas muito bem. Segunda pergunta. Aqueles que já confiaram em Deus e pediram a Deus aceitando ou acreditando que alguma coisa podia acontecer, mas aquilo que pediram não aconteceu. Levanta a sua mão. Pois é. Você acreditou, não é? Confiou que Deus podia lhe dar aquilo que você queria. Mas, no entretanto, as suas orações não foram respondidas. Você pediu e aquilo que você pediu não aconteceu. Agora a terceira pergunta do teste. Isto vai começar a ficar um bocadinho mais complicado. Eu quero que você me diga se já alguma vez pediu alguma coisa a Deus, confiou que esta coisa podia ser feita, confiou em Deus para que isto acontecesse, não aconteceu e agora já não pode mais acontecer. Eu posso lhe dar, por exemplo, uma experiência pessoal. Eu pedi muito a Deus que curasse a minha mãe. Eu acreditei que Deus podia curá-la. Eu confiei que Ele tinha todo o poder para o fazer, mas o Senhor não curou a minha mãe. E agora isso já não pode acontecer, porque a minha mãe já partiu. Talvez você já tenha pedido a cura de alguém, você tenha pedido o restabelecimento da sua saúde, talvez você tenha pedido um emprego ou a reconciliação com um parente ou com um amigo. Alguma coisa que você pediu, acreditou, não aconteceu e agora já não vai mais acontecer. A última pergunta do teste. Você já confiou em Deus para pedir alguma coisa? Você já orou pedindo, acreditando que isto podia acontecer? Aquilo que você pediu não aconteceu e agora já não é mais possível que aconteça e, no entretanto, você continua confiando em Deus? Levanta a sua mão. E eu diria que talvez uma parte significativa dos crentes, mesmo assim, ainda vai levantar a sua mão. Sabe, biblicamente falando, eu posso lhe dizer que a sua fé é uma fé deste segundo tipo e que o mundo não é digno de si. Não sou eu que estou a dizer, é a palavra do Senhor. Esta é a fé daqueles que são capazes de continuar confiando no Senhor, mesmo quando não conseguem ver as coisas a acontecer. Essa é uma daquelas coisas extraordinárias que nós podemos fazer e que os anjos não podem. Há pelo menos duas coisas que nós podemos fazer e os anjos não podem.
A primeira é, nós podemos louvar a Deus pela salvação pessoal. E os anjos não podem, porque Jesus morreu por nós, não morreu por eles. Eles não podem louvar a Deus pela sua salvação. Segundo, nós podemos manifestar este tipo de fé e os anjos não podem. Sabem porquê? Porque os anjos veem continuamente a Deus. Eles não podem manifestar a fé daqueles que não veem, porque eles estão sempre a ver, mas nós podemos. Este tipo de fé é o tipo de fé que honra a Deus. É o tipo de fé que mostra confiança no Senhor mesmo quando as coisas não são tão visíveis. Imagine comigo, um indivíduo que está a ser condenado ou está a ser acusado de alguma coisa. Ele é levado para o tribunal e as evidências que estão presentes não o tornam inocente. Esta pessoa, no entretanto, diz com toda a convicção: eu sou inocente, eu não fiz este crime. As provas ainda não apareceram, mas a pessoa afirma categoricamente que ela não cometeu o crime e você acredita nela. Ainda não há provas para confirmar a inocência, mas você acredita nesta pessoa. Diga-me uma coisa, essa fé seria valiosa? Quão importante seria para esta pessoa a sua fé quando as provas ainda não são visíveis? Pois é, o Senhor é honrado quando nós manifestamos a nossa fé, mesmo que as provas ainda não sejam visíveis. Ele é exaltado quando nós manifestamos a nossa confiança em que Ele é um Deus bom, todo o tempo, mesmo quando algumas coisas não são tão claras. Um exemplo bíblico pode nos ajudar a perceber isto. É um exemplo extraordinário do Antigo Testamento da história dos amigos de Daniel. A palavra nos diz que o rei Nabucodonosor mandou levantar uma grande estátua de si mesmo e ordenou que todas as pessoas no reino inteiro se curvassem ao toque das trombetas. Na altura, havia uma multidão gigantesca presente diante da estátua. E quando as trombetas tocaram, todas as pessoas se curvaram e lá no meio ficaram de pé aqueles 3 indivíduos, os amigos de Daniel. E eles não se curvaram. O rei ficou furioso e mandou chamá-los. Exortou-os e disse: vocês vão morrer porque a pena é de morte. Se vocês não se curvarem diante da minha estátua, eu vou lançar-vos numa fornalha de fogo ardente. A resposta dos 3 amigos de Daniel é extraordinária e uma lição maravilhosa para nós. Eles disseram: Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão ao rei. E se não, fica sabendo ao rei que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Irmãos, este pequeno pormenor, estas pequenas palavrinhas que estão no meio deste discurso dito ao rei Nabucodonosor é que são extraordinárias. Eles tinham toda a fé no seu Deus. Eles não tinham dúvida nenhuma de que Deus tinha poder para livrá-los da fornalha. A única coisa que eles não sabiam era se Deus queria. O que eles desconheciam era a vontade de Deus. Então eles disseram: nós temos toda a confiança. A nossa fé é inabalável. O nosso Deus tem poder para nos livrar. E nós vamos continuar a confiar nele. Se ele não quiser, é porque ele não quis. Mas isso não vai mudar a nossa fé. Nós vamos continuar a confiar nele e nós não vamos mudar aquilo que é a nossa fé por causa do teu pedido. O que é que nós sabemos da vontade de Deus? Que Ele não quer que nós nos curvemos, então não vamos nos curvar. O que nós não sabemos da vontade de Deus é se Ele quer nos livrar nesta hora, mas isso não vai mudar aquilo que nós já sabemos. Nós confiamos neste Deus e sabemos que Ele nos ama e que Ele cuida de nós. Ele vai fazer o melhor. Ele pode nos livrar. Mas se Ele souber que o melhor para nós é não nos livrar, Ele não nos livrará. Isso não vai mudar a nossa fé. Vamos continuar a confiar. Este é o segundo tipo de fé de Hebreus capítulo 11. E é a fé que honra ao Senhor e que o exalta e que nós precisamos manifestar. E qual é o segredo desta fé? Bem, nós encontramos isto no início do capítulo seguinte. No capítulo 12, logo no início, o autor nos explica qual é o segredo da fé. E ele diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra no trono de Deus.
Qual é o segredo? Olhar para Jesus. Nós temos uma escolha aonde vamos olhar, aonde vamos concentrar a nossa atenção. Vamos concentrar a nossa atenção em nós ou em Jesus? Vamos concentrar a nossa atenção nos outros ou em Jesus? Vamos focar o nosso olhar nas circunstâncias ou em Jesus? Quando nós pedimos alguma coisa e como que exigimos que Deus o faça, em geral estamos a olhar para nós mesmos. Estamos a olhar para a nossa conveniência. Estamos a olhar para os nossos gostos. Estamos a olhar para aquilo que nós gostaríamos. Estamos a olhar para aquilo que é o nosso entendimento, o nosso conhecimento. Estamos a pensar naquilo que nós sabemos e achamos que é o melhor. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós temos a confiança de deixar com Ele. A fé não procura conforto. Ela não exige regalias. Ela descansa no Senhor. O inimigo tenta nos mostrar a fé como uma coisa muito complicada. Jesus nos explicou que a fé é extremamente simples. Ele usou um exemplo para nos ajudar a perceber como é que a fé era simples. Ele disse, vocês têm que crer, como as crianças. Sabem porquê que as crianças creem? E perceba, ela é simples. Até uma criança pode crer. As crianças creem naturalmente porque elas, com muita facilidade, reconhecem as suas limitações. Elas sabem que elas não são capazes. Elas sabem que elas não têm conhecimento. Elas sabem que elas não têm força. Elas sabem que elas não têm poder. E porque elas têm plena consciência de tudo isto, com uma naturalidade extraordinária, elas confiam. O nosso problema é que nós hoje sabemos muito. Temos muita capacidade e muita força. E porque nós somos muito soberbos e vaidosos na nossa própria capacidade, nós olhamos para nós. Olhamos para os nossos recursos, em vez de olharmos para o Senhor. Jesus nos ensinou que a fé era algo simples. E o autor de Hebreus descobriu nisso o segredo da vida do crente. Não olhe para si mesmo. Não olhe para dentro do seu coração, como diz a Disney. Não olhe para as suas próprias capacidades, como nos ensina o mundo moderno. Tire os olhos de si mesmo e olhe para o Senhor. Pare de concentrar-se nas suas forças. Pare de olhar as circunstâncias. Pare de olhar para os outros. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Este é o segredo. A fé que olha para o Senhor não está à procura de conforto, não está à procura de regalias e não está à procura de respostas constantes obrigatórias. A fé deve ser a fé de um servo. O servo obedece, não exige. O servo descansa no Senhor e faz aquilo que o Senhor lhe manda. Ele não impõe-se. Hoje em dia há muita gente por aí dizendo que tem fé, mas se comportando como se fosse o Senhor e Deus é apenas um escravo. Nós somos os escravos. E Ele é o Senhor que na sua misericórdia e na sua graça toma conta de nós. A fé segundo as Escrituras, aquela que Hebreus fala e que é maravilhosa e extraordinária para nós, é aquela que diz o seguinte, eu creio num Deus que é bom, que é sábio, que é santo e que é justo. Ele vai fazer o melhor, independentemente das circunstâncias. Se Ele quiser, Ele pode me curar. Se Ele quiser, Ele pode me livrar. Se Ele não quiser, é porque é o melhor para mim. E eu confio que Ele vai fazer o melhor. No meio desta quarentena, nós gostaríamos muito que este vírus fosse eliminado depressa. Que nenhum de nós ficasse doente. Ou que se alguém ficando doente pudesse recuperar depressa. A fé que a palavra de Deus nos chama a ter vai além disto. Nos diz que independentemente do que aconteça, o Senhor vai continuar sendo um Deus de amor, bom e digno da nossa confiança. Que Ele tenha misericórdia de nós. Que Ele nos ajude a compreender que esta é a vida de descanso que Ele quer para cada um de nós. E que nós possamos dizer que Ele é um Salvador bendito e que apenas nele nós confiamos. Salvador bendito, termino Senhor, só em ti confio.
este Salvador que merece a nossa fé, nos chama para uma vida de descanso, uma vida de paz, uma vida de alegria, porque a fé significa alegria. Alegria que é satisfação interior, não festa do lado de fora, mas um coração que está repousando, sabendo que o Senhor vai fazer aquilo que é melhor para nós. Neste fim de culto, vamos rogar ao Senhor que nos ajude a viver este segredo maravilhoso que Ele nos expressa, a vida que Ele veio nos trazer e que Ele quer que nós experimentemos, a vida que Ele diz que é plena. Senhor, nós te agradecemos porque Tu fazes tudo o que é necessário para que os nossos olhos possam estar focados em Jesus. Perdoa-nos, Pai, o nosso orgulho, a nossa vaidade, que tantas vezes nos leva a pedir e a quase exigir, achando que aquilo que nós pedimos é que é o certo. Ó Pai, Tu és um Deus bom. Nós queremos confiar e descansar no Teu amor. Tu és um Deus santo, és um Deus sábio, és um Deus justo. E tudo aquilo que Tu fazes é correto. Ajuda-nos, Senhor, a descansar. E se aquilo que vier não for aquilo que nós gostaríamos, e se aquilo que vier nos parecer algo difícil, dá-nos a capacidade, Senhor, de perseverar e ficar fiéis. E descansar porque Tu fazes aquilo que é melhor. Dá-nos, Senhor, esta fé, que não precisa ver para confiar, mas que descansa no meio das tribulações. Nós te pedimos isto, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão, por ter estado connosco. Que a palavra do Senhor possa fazer diferença nas nossas vidas e nos nossos corações. Se desejar, logo mais às 18h30 estaremos novamente juntos e vamos meditar na palavra do Senhor em algo que é realmente extraordinário e mexe connosco. Logo mais vamos responder uma pergunta muito importante. O que acontece 10 segundos depois de um crente morrer? Se você quer saber, então venha estar connosco. É logo mais, às 18h30. Que o seu domingo seja abençoado na graça e na paz do Senhor.